O outono em Boston é breve. Numa tarde de outubro, enquanto o vento frio começava a espalhar as folhas das árvores pela rua, Emily Watson, enfermeira do Hospital Central, estava prestes a terminar seu longo turno noturno. Depois de revisar os prontuários dos pacientes uma última vez e entregá-los à enfermeira do próximo turno, ela foi para o vestiário. Mais um dia puxado, Emily disse Jennifer, uma enfermeira veterana. Algum plano pro fim de semana? Vai passar um tempo com a família? Emily sorriu e balançou a cabeça. Não, minha mãe e minha irmã vão fazer compras em Nova York amanhã. Eu vou ficar em casa enfrentando uma montanha de roupa para lavar. Você sempre parece ficar com todas as tarefas domésticas, comentou Jennifer com um olhar compreensivo. Nunca tira um tempo para você? Tudo bem. Já me acostumei, respondeu Emily, dando de ombros. Ela não disse em voz alta, mas cuidar da família havia virado um hábito. Na casa dos Watson, era dado como certo que Emily cuidaria da maioria das tarefas. Emily deixou o hospital e voltou para seu prédio solitário. Seu apartamento era modesto, mas bem arrumado. A geladeira estava coberta de cartões postais enviados por seu pai, presos com ímãs. Londres, Paris, Roma, nomes de cidades que marcavam suas viagens de trabalho. Thomas Watson era executivo de uma grande empresa comercial e viajava com frequência para o exterior. Ele tinha um jeito calmo e racional, mas sempre considerou Emily especial. Quando ela decidiu se tornar enfermeira, foi o único que apoiou sua decisão. O telefone tocou, e Emily correu para atender. Era sua mãe, Marta. Emily, você se lembra do jantar amanhã? A amiga designer da Kate vai vir, então volte às 6, tá? Sim, eu lembro. Já fizeram as compras? Ah, então, disse Marta, meio sem jeito. A Kate e eu decidimos fazer as compras em Nova York amanhã à tarde. A gente volta à noite, mas você poderia cuidar das compras e dos preparativos do jantar? Emily conteve um suspiro. Tudo bem. Tirei folga, então está tranquilo. Obrigada, como sempre, Emily. Você é tão confiável, disse Marta. Como você é enfermeira e independente, essas coisas não são problema. A Kate ainda está construindo a carreira, então fazer networking é importante para ela. Depois de desligar, Emily se jogou no sofá. Sua irmã, Kate, era designer de interiores freelancer. Talentosa, charmosa e sociável, era a favorita dos pais. Sua mãe, principalmente, demonstrava grande interesse no sucesso social da filha. O celular de Emily tocou. Olhou a tela, era uma videochamada do pai. Emily, como você está? Perguntou Thomas, aparecendo na tela, parecendo estar em um quarto de hotel. Estou bem, pai. Onde você está agora? Estou pensando em voar para Bruxelas amanhã, respondeu ele, com uma expressão cansada, mas sorridente. Um novo projeto havia começado. Parece que farei uma longa viagem pela Europa. Por quanto tempo? Perguntou Emily, preocupada. Cerca de 3 meses, eu diria, respondeu Thomas, com um tom de desculpas. Sinto muito, não estarei aqui no seu aniversário. Não se preocupe. Emily tentou tranquilizá-lo. O trabalho está puxado? Está, sim. Mas prometo que vou te ligar. A expressão de Thomas ficou séria. Emily, se alguma coisa acontecer, entre em contato comigo imediatamente. A qualquer hora, tudo bem? Eu entendo, respondeu ela com um leve sorriso. A gentileza do pai aqueceu seu coração. E, por favor, cuide da Marta e da Kate também. Elas estariam perdidas sem você, disse ele, brincando. Mas havia uma verdade por trás da piada. Claro, como sempre, respondeu Emily com leveza. Na semana seguinte, Thomas embarcou para a Europa. Emily voltou à sua rotina puxada, alternando entre turnos noturnos e diurnos. Em casa, as tarefas domésticas sempre a aguardavam. Cuidar da mãe e da irmã já fazia parte de seu cotidiano. Sua presença era tida como certa e seus esforços raramente recebiam reconhecimento. Então, chegou o dia fatídico. Numa noite fria e chuvosa no início de novembro, Emily saía do hospital após um turno exaustivo. Enquanto atravessava um cruzamento, com o corpo cansado, um caminhão,
que deveria ter parado no sinal vermelho, surgiu em alta velocidade, derrapando em sua direção. O impacto foi violento. E então, a escuridão. A consciência de Emily retornava aos poucos, como se estivesse submersa. Vozes distantes, movimentos apressados ao seu redor. O pronto-socorro do Hospital Central estava tomado pela tensão. A equipe médica trabalhava com urgência para salvar a vida da colega. É a Watson. Ela estava voltando para casa depois do plantão, exclamou o Dr. Martin, chefe do setor de emergência, ao reconhecê-la. Entre em contato com a família. No arquivo pessoal de Emily, o número de emergência registrado era o de sua mãe, Marta. Uma jovem enfermeira discou o número com as mãos trêmulas. Lá fora, ainda estava escuro, pouco antes do amanhecer. Alô, senhora Watson? Aqui é do pronto-socorro do Hospital Central. Sua filha, Emily, sofreu um acidente de trânsito. Do outro lado da linha, Marta atendeu com voz sonolenta. Emily? O que aconteceu com ela? Ela está em estado crítico. A senhora poderia vir ao hospital imediatamente? Houve uma pausa. Então, uma resposta inesperada. Estou passeando com o cachorro da minha irmã agora, então não posso. Talvez consiga ir à tarde. A jovem enfermeira ficou sem acreditar. Senhora, sua filha está em estado muito grave. Ela sofreu múltiplos traumas e está com hemorragia. A senhora pode vir agora, por favor? Eu já disse que não posso, respondeu Marta, visivelmente irritada. O poodle da Kate tem uma rotina rigorosa. Além disso, Kate e eu temos planos de ir para Nova York esta tarde. A ligação foi encerrada. A enfermeira ficou estarrecida. Relatou a situação ao Dr. Martin, que franziu a testa. Vamos tentar ligar de novo mais tarde. Por agora, nosso foco é salvar a vida dela. Emily foi levada imediatamente para a sala de cirurgia de emergência. Rupturas internas, múltiplas fraturas, traumatismo craniano. A condição de Emily piorava a cada minuto. A cirurgia durou 6 horas. Quando terminou, já passava do meio-dia. O Dr. Martin decidiu ligar novamente para Marta. Desta vez, falou em um tom firme e direto. Senhora Watson, o estado da sua filha é extremamente crítico. Ela sofreu múltiplas fraturas, lesões internas e está com edema cerebral. Recomendo fortemente que a senhora venha ao hospital o quanto antes. Entendo, respondeu Marta, friamente. E, mais uma vez, a ligação foi encerrada sem nenhuma promessa de presença. Emily foi transferida para a UTI. Ao redor de sua cama, apenas máquinas, suportes e monitores. Nenhum sinal de familiares. Em vez disso, foram suas colegas enfermeiras que assumiram a vigília. Se revezavam ao seu lado, segurando sua mão com cuidado. Emily, consegue me ouvir? Sussurrou Jennifer em seu ouvido. Estamos aqui com você. Aguenta firme. Você vai superar isso, com certeza. A noite caiu, e nem Marta nem Kate haviam aparecido. Alguém sugeriu tentar entrar em contato com Thomas, que estava na Europa. Mas o número dele não constava nos contatos de emergência, que haviam sido registrados apenas por Marta. O celular de Emily, junto com sua bolsa, havia sido destruído no acidente. Na tarde do segundo dia, Marta e Kate finalmente chegaram ao hospital. Carregavam sacolas de compras de grife e pareciam mais incomodadas com as regras da UTI do que com o estado de Emily. Só 15 minutos? Você deve estar brincando, reclamou Kate para a enfermeira. Viemos direto de Nova York. Ambas vestiram os trajes de proteção e foram levadas até o leito de Emily, acompanhadas por Jennifer. Emily estava conectada a um respirador. Seu rosto inchado estava coberto de hematomas arroxeados. Ao redor de seu corpo, diversos aparelhos monitoravam cada função vital. Ai, que criança problemática, suspirou Marta, sem sequer tocar a mão da filha. E por favor, não conte nada ao seu pai. Ele só vai se preocupar à toa. Querida, melhore logo, disse Marta com frieza. Não temos tempo para cuidar de você. Kate, olhando para a tela do celular, comentou. Vamos logo, mãe. Vamos nos atrasar para o jantar com o Jeff.
Antes que os 15 minutos terminassem, ambas já haviam deixado o quarto. Jennifer, tremendo de raiva, controlou as emoções. Profissional como era, continuou a cuidar de Emily com carinho e dedicação. No limiar entre a consciência e a inconsciência, Emily captou fragmentos da conversa entre a mãe e a irmã. Seu coração não doeu, congelou. Não pela dor física, mas pela realidade fria que agora se impunha. No meio da escuridão, uma pergunta surgia em sua mente. Por que meu pai ainda não me procurou? Se soubesse o que estava acontecendo, ela tinha certeza de que ele viria sem pensar duas vezes. O terceiro, quarto dia se passaram. O estado de Emily oscilava entre estabilidade frágil e risco iminente. Suas colegas continuaram ao lado dela, com dedicação silenciosa, se revezando nos intervalos dos turnos. Martha e Kate nunca mais apareceram. Na noite do quinto dia, a consciência de Emily começou a retornar, ainda que de forma frágil. Com uma voz rouca e quase imperceptível, ela murmurou: Papai. Jennifer, que estava ao lado da cama, apertou sua mão com força, o coração acelerado. Emily? Você está me ouvindo? Mexa o dedo, por favor. E, com esforço, Emily moveu levemente um dos dedos. Aquilo bastou para que lágrimas escorressem pelo rosto de Jennifer. Graças a Deus, sussurrou ela, emocionada, antes de depositar um beijo suave na testa da paciente. Estamos tentando entrar em contato com seu pai, mas ele está no exterior, disse Jennifer, tentando confortá-la. Emily fechou os olhos novamente, ainda exausta. Mas, aos poucos, sua mente voltava a funcionar. Com os fragmentos de conversas que ouvia, tentava montar o quebra-cabeça. Por que seu pai ainda não sabia? Por que sua mãe e sua irmã não haviam informado ele? No sétimo dia, o estado de Emily começou, milagrosamente, a se estabilizar. Ela passou a respirar sozinha por curtos períodos e sua consciência ficou mais clara. Os médicos ficaram admirados com sua força. Enfermeiras são de aço, comentou o Dr. Martin, sorrindo diante da melhora. Sua recuperação é um milagre, Emily. Ela fez sinal para pedir papel e caneta a Jennifer. Com a mão trêmula, escreveu uma frase. Entre em contato com o papai. Jennifer franziu o senho, visivelmente preocupada. Sua mãe nos pediu para não contar a ele, mas é claro que devemos avisá-lo. Você tem o número dele? Perguntou gentilmente. Emily assentiu com dificuldade e tentou anotar, mas a caneta escorregou de sua mão fraca. Em vez disso, escreveu lentamente. A empresa do papai. Jennifer entendeu na hora. Claro. Thomas Watson, gerente da filial europeia da Global Trading Company. Vou fazer o possível para encontrá-lo. Emily apertou a mão de Jennifer em sinal de gratidão. Mas as palavras da mãe ainda ecoavam em sua mente. Não conte ao seu pai. Por quê? O que sua mãe estava tentando esconder? Aquilo não fazia sentido. E Emily tomou uma decisão silenciosa ali mesmo: seu pai tinha o direito de saber. E ela também tinha o direito de entender o porquê daquela omissão. Mesmo enfraquecida, começou a organizar um plano em sua mente. Algo precisava ser feito. Na manhã do 8º dia após o acidente, o céu de Boston amanheceu cinzento, coberto por nuvens pesadas. O clima parecia refletir o peso das emoções acumuladas. Um SUV de luxo entrou no estacionamento do Hospital Central. Martha e Kate desceram do carro, impecavelmente vestidas, como se estivessem indo a um compromisso social. As duas caminharam até a entrada do hospital, com os rostos visivelmente marcados pela noite anterior. Vamos acabar logo com isso, resmungou Martha. Temos horário no spa esta tarde. Por que a Emily sempre arruma problema? Suspirou Kate. O papai volta depois de amanhã, e a gente aqui, no meio desse drama. O rosto de Martha se contraiu. Não contei a ele sobre o acidente. Disse que a Emily estava de cama com um resfriado leve há alguns dias. E se ele tentar ligar direto para ela? O celular dela foi destruído no acidente. E ele acha que ela está ocupada com os plantões noturnos, então não vai achar estranho não conseguir falar. Entendi, respondeu Kate com um sorriso cínico.
De qualquer forma, hoje vamos dizer que o pai está preocupado e ir embora logo, concluiu Marta. As duas se aproximaram da recepção da UTI. Viemos visitar Emily Watson, anunciou Marta. A enfermeira verificou os registros e franziu levemente a testa. Senhora Watson. Por aqui, por favor. Marta e Kate a seguiram, sem notar a tensão no ar. A atmosfera silenciosa da UTI parecia mais pesada naquele dia. Em outras salas, famílias estavam reunidas, chorando, rezando, conversando baixinho com os pacientes. Já Marta e Kate permaneciam impassíveis, quase deslocadas naquele ambiente de dor e esperança. A enfermeira parou em frente a uma cama próxima à janela. Abriu a cortina. Marta deu um pequeno engasgo ao ver o que havia do outro lado. A cama estava vazia. Os lençóis haviam sido esticados com perfeição. O suporte para infusão e o monitor cardíaco tinham sido retirados. Emily não estava ali. Ela foi transferida para outro setor? Perguntou Marta, mais aborrecida do que preocupada. A enfermeira respondeu com calma. Não, ela recebeu alta. Alta? Exclamou Kate. Mas ela não estava em estado crítico? A recuperação da senhora Watson foi surpreendente, explicou a enfermeira. Apesar da gravidade inicial, sua força e determinação fizeram com que ela tivesse alta ontem à noite. Mas, para onde ela foi? Questionou Marta, visivelmente desconcertada. Ela não voltou para casa. Sinto muito, mas não posso divulgar informações sobre o paradeiro da paciente. Questões de privacidade, respondeu a enfermeira, educadamente. Marta cerrou os dentes. Eu sou a mãe dela. Tenho o direito de saber. Mãe, olha ali, disse Kate, apontando para a cama. No centro da colcha branca, repousava um envelope. Estava escrito, em caligrafia firme e clara, para Marta Watson. Marta o pegou apressadamente e abriu. Dentro, havia uma folha dobrada. À medida que lia, a cor sumia de seu rosto. Mãe? O que foi? Perguntou Kate, inquieta com a súbita mudança da expressão materna. As mãos de Marta começaram a tremer. Ela se sentou na beira da cama e começou a ler em voz baixa, com a voz embargada. Para Marta. Se você está lendo isso, então finalmente veio ao hospital. Já se passaram 8 dias desde o acidente. Em um acidente em um cruzamento, logo depois do meu plantão noturno, eu quase morri. Mesmo quando o médico disse, esta noite é crítica, você respondeu, vou passear com o cachorro da minha irmã, então não posso ir. A voz de Marta falhou. Kate sentou-se ao lado da mãe e leu o recado por cima do ombro. Mesmo quando eu estava inconsciente, você só veio me visitar uma vez. E nessa visita, você disse, não conte ao seu pai. Por quê? Por que você não contou pro papai? Perguntou Kate, olhando para a mãe, chocada. Marta continuou lendo, mordendo o lábio com força. Eu me perguntava por que o papai não entrava em contato. Ele certamente ficaria preocupado. Foi então que percebi a verdade, você não tinha contado nada a ele. O rosto de Marta ficou lívido, as mãos tremiam visivelmente. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Quando comecei a recuperar a consciência, pedi a Jennifer que entrasse em contato com a empresa do papai. E então descobri algo chocante, ele não estava na Europa. Estava na Ásia. O que ele te disse foi uma viagem de negócios de 3 semanas, não de 3 meses. Kate engasgou. Mãe, o que isso quer dizer? O rosto de Marta se contraiu de puro medo. Ela parou de ler. Kate tomou o bilhete das mãos dela. Então, fui mais fundo. Sua história sobre a viagem de 3 meses do papai era mentira. Por que você mentiria sobre isso? Encontrei a resposta. Como perdi meu celular, pensei em usar o telefone fixo e ontem à noite, voltei para casa em silêncio. Foi aí que ouvi a sua voz, na sala de estar. Sua voz conversando com um homem. Marta levou as mãos ao rosto, em desespero, e começou a soluçar. Thomas só volta daqui a 3 semanas. Não se preocupe, você dizia. Quando abri levemente a porta da sala, vi tudo. Você estava com Joseph Baker. Seu amante.
Kate deu um passo para trás, atordoada, segurando o papel. E então veio a parte mais devastadora da conversa: temos que continuar escondendo que a Kate não é filha dele. DNA não mente, você disse. O bilhete escapou das mãos de Kate. Ela olhou para a mãe com uma expressão de puro choque. Mãe, isso é verdade? Marta tentou segurar a mão da filha enquanto chorava, mas Kate se afastou, ferida. Meu pai, não é meu pai, a voz de Kate saiu trêmula. Marta não conseguiu dizer nada. Pegou o memorando e leu até o fim, soluçando. Reuni todas as provas. Gravações das suas conversas, cópias dos e-mails entre você e Joseph e o resultado do teste de DNA da Kate. Enviei tudo isso para o papai, hoje de manhã, por correio internacional. Ele tem o direito de saber a verdade. Adeus, Marta. Da sua filha. Emily. No momento em que terminou de ler o bilhete, o celular de Marta começou a tocar. Na tela, aparecia o nome, Thomas. Com as mãos trêmulas, ela tentou atender, mas o toque parou antes que conseguisse. Era tarde demais. Emily havia revelado toda a verdade. O que eu faço agora? Sussurrou Marta, desabando sobre a cama. Ele sabe de tudo, murmurou, em choque. Kate continuava parada perto da janela, afastada da mãe. O mundo dela havia desmoronado por completo em apenas 8 dias. Enquanto isso, em um quarto acolhedor no 34º andar do Grand Hyatt Hotel em Hong Kong, Thomas Watson observava pela janela a paisagem noturna vibrante da cidade. A reestruturação da filial asiática estava indo melhor do que o esperado, e talvez ele terminasse tudo antes do prazo previsto de 3 semanas. Ele planejava retornar a Boston no voo da tarde seguinte. Ouviu-se uma batida na porta, e Thomas se virou. Entre. O concierge do hotel entrou com um envelope nas mãos. Senhor Watson, chegou um pacote para o senhor. É correio internacional. Obrigado. Thomas pegou o envelope pardo. Quando o concierge saiu, ele observou o remetente. Havia um carimbo de Boston, e o nome de quem enviava era Emily. Ele sorriu ao ver a correspondência inesperada da filha. Pensou que fosse algum gesto carinhoso, como era típico dela. No entanto, ao abrir o envelope, o conteúdo o deixou completamente atônito. Um pendrive, várias fotos e uma carta escrita por Emily. Primeiro, ele desdobrou a carta. Para o meu querido pai. A caligrafia cuidadosa de Emily chamou sua atenção. Ele começou a ler. Ao ler esta carta, você certamente ficará chocado. Mas você tem o direito de saber a verdade. Na semana passada, sofri um acidente de carro. Fui atingida por um caminhão e estive entre a vida e a morte. Mamãe não te contou sobre o acidente. Em vez disso, disse que eu estava de cama com um simples resfriado. Mesmo quando o médico afirmou, esta noite é crítica, ela não foi ao hospital. A cor sumiu do rosto de Thomas. Ele se sentou, atordoado. Eu me perguntava por que você não havia entrado em contato. Depois de investigar, descobri que mamãe te falou sobre uma viagem de negócios de 3 meses. Mas por quê? Por que ela mentiria assim? Foi então que descobri a verdade. Thomas continuou lendo, sentindo o chão ruir sob seus pés. Emily relatava a descoberta acidental da traição de Marta, a conversa que ouviu sobre Joseph Baker, e a revelação chocante sobre a verdadeira paternidade de Kate. E então a frase: as provas estão no pendrive. Gravações das conversas entre mamãe e Joseph, cópias de e-mails entre os dois e os resultados do teste de DNA da Kate. Com as mãos trêmulas, Thomas ligou o laptop e conectou o pendrive. Lá estavam os arquivos, organizados com precisão. Ele ouviu as gravações, a voz de Marta em conversas íntimas com Joseph, discutindo encontros durante suas ausências. Os e-mails contavam a história de um relacionamento extraconjugal que durava mais de 20 anos. Por fim, abriu o arquivo PDF com o laudo do exame de DNA. No meio dos termos técnicos, uma frase se destacava como um soco. 0% de probabilidade de paternidade. Thomas fechou os olhos e se levantou. Caminhou até a janela do hotel e olhou para a vibrante paisagem noturna de Hong Kong. Mas ele não via o brilho da cidade.
O que vi era sua vida conjugal de 28 anos desmoronando diante dos próprios olhos. Emily, murmurou ele. O nome da filha. Sua única filha de verdade. Aeroporto Internacional Logan, Boston. Thomas saiu do terminal com o rosto abatido. O voo de 20 horas havia drenado não apenas sua energia física, mas também sua força emocional. No entanto, o que dominava o coração de Thomas não era a fadiga, mas sim a raiva e a determinação. Chamou um táxi e seguiu direto para o Hospital Central. Ao chegar, foi informado na recepção de que sua filha já havia recebido alta. Alta? Mas, ela não estava gravemente ferida? Perguntou, confuso. A recuperação da senhorita Watson foi surpreendente, explicou a enfermeira com gentileza. Sua colega, Jennifer Foster, se responsabilizou pelos cuidados em casa, e o médico autorizou a alta. Thomas soltou um suspiro de alívio. Ao menos, Emily estava em um lugar seguro. Ele anotou o contato de Jennifer, planejando visitá-la mais tarde. Em seguida, tomou outro táxi em direção à sua casa. Quando o carro entrou na rua tranquila do bairro residencial onde ele vivia há mais de 20 anos, seu coração começou a bater mais rápido. Aquela casa, que um dia foi seu lar, agora parecia estranha. Ao abrir a porta da frente, entrou em silêncio. Ouviu vozes vindas da sala de estar. Martha e Kate estavam ali, mexendo em caixas e malas. Thomas! Exclamou Martha, surpresa. Você não ia voltar só amanhã? O trabalho terminou antes do previsto, respondeu ele, com frieza. Seus olhos percorreram a sala, observando as malas e caixas espalhadas. Estão se preparando para mudar? O rosto de Martha ficou tenso. Thomas, eu não consegui atender sua ligação. Há algo que eu... Explique, interrompeu ele, a voz baixa, mas firme. Consegue explicar mais de 20 anos de mentiras? Kate permanecia em silêncio num canto da sala. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse chorado por horas. Onde está a Emily? Thomas perguntou, olhando para a esposa. Eu não sei. Ela recebeu alta por conta própria, respondeu Martha, hesitante. Sozinha? A voz dele se elevou, indignada. Você tem coragem de dizer isso depois de abandonar sua filha, ferida gravemente? Thomas, você não entende. Eu tinha minhas razões. Chega. Ele levantou a mão, interrompendo. Ouvi tudo da própria Emily. Vi as provas. Você, Joseph Baker, e a verdade sobre a Kate. Kate fungou baixinho. Eu não sabia de nada, disse, em voz baixa. Pai, quer dizer... Senhor Thomas. Thomas olhou para ela por um momento. Seus olhos não expressavam raiva, mas profunda tristeza. Kate, isso não é culpa sua. Você também é vítima de tudo isso. Martha desabou no sofá, chorando. Thomas, por favor, me perdoe. Perdoar você? Ele soltou uma risada amarga. Depois de me enganar por mais de 20 anos? De me fazer criar uma filha sabendo que ela não era minha? E, pior ainda, de abandonar a Emily, minha única filha de verdade, quando ela mais precisou de você? Martha não respondeu. Apenas chorava, descontrolada. Quero uma explicação, exigiu Thomas, cruzando os braços. Por que você escondeu o acidente da Emily? Por que não me contou? Martha respondeu com a voz fraca, trêmula. Porque, se você voltasse, eu não poderia mais ver o Joseph. Thomas ficou sem palavras diante daquela sinceridade cruel. Balançou a cabeça, descrente. Emily era minha única filha. Isso é a única verdade que me resta. Ele abriu a maleta que carregava e retirou uma pasta. Este é o acordo de divórcio. Já entrei em contato com o advogado, disse Thomas, com firmeza. Inclusive com um pedido de indenização. Tudo seguirá conforme o que está escrito aqui. Ele entregou os documentos e completou. Quero vocês duas fora desta casa até amanhã. Mas, para onde devemos ir? Implorou Martha, chorando. Esse é o seu problema, respondeu ele, frio. É hora de pagar o preço por 20 anos de mentiras.
Sem dizer mais nada, subiu para seu escritório. Ao fechar a porta, permitiu-se, pela primeira vez, deixar as emoções emergirem. Soltou um longo suspiro e caiu pesadamente na cadeira. Sobre a mesa, repousava uma foto dele com Emily, uma lembrança do dia da formatura dela na faculdade de enfermagem. Ele pegou o porta-retrato, e com o dedo, traçou suavemente o sorriso da filha. Emily, murmurou. Me perdoa por não ter conseguido te proteger. A luz suave da manhã atravessava as janelas de um pequeno apartamento em Boston. No quarto de hóspedes do lar de Jennifer Foster, Emily estava sentada no sofá, lendo um livro. Seu corpo ainda estava fraco, e no rosto, as cicatrizes desbotadas contavam uma história de dor recente. Ouviu-se uma batida na porta. Jennifer foi atender, e ao abrir, encontrou Thomas Watson. Assim que entrou, seus olhos pousaram em Emily. Ele caminhou até ela em silêncio e ajoelhou-se diante do sofá. Emily, me perdoa por não ter conseguido estar lá por você. Emily segurou a mão do pai. Os olhos marejados. Pai, você sabe de tudo? Sei. Thomas assentiu. Li sua carta, vi as provas. As mentiras, a omissão, ninguém estava ao seu lado quando você mais precisou. Meus colegas estavam. Emily sorriu, com doçura. Eles foram minha verdadeira família. Um mês depois, Emily e o pai se mudaram para um novo apartamento. Thomas deixou a empresa onde havia trabalhado por décadas e foi transferido para outra companhia, em Boston. Queria estar perto da filha. Que tal a altura dessa prateleira? Perguntou ele, montando uma estante na nova sala. Perfeita, pai. Emily respondeu com um sorriso. Sua saúde melhorava dia após dia. Com o tempo, os colegas do hospital começaram a frequentar o novo lar. Receberam Emily e Thomas com carinho, construindo laços sinceros como uma verdadeira família. Vocês salvaram minha filha, disse Thomas certa noite, durante um jantar. E nos mostraram o que é ser uma família de verdade. Enquanto isso, Martha e Kate enfrentaram as consequências que sempre souberam que veriam. Quando a esposa de Joseph descobriu o caso, ele abandonou Martha sem olhar para trás e desapareceu. Sem recursos, Martha passou a trabalhar meio período em uma boutique de luxo. Ele ouviu as gravações, a voz de Martha em conversas íntimas com Joseph, discutindo encontros durante suas ausências. Os e-mails contavam a história de um relacionamento extraconjugal que durava mais de 20 anos. Por fim, abriu o arquivo PDF com o laudo do exame de DNA. No meio dos termos técnicos, uma frase se destacava como um soco. 0% de probabilidade de paternidade. Thomas fechou os olhos e se levantou. Caminhou até a janela do hotel e olhou para a vibrante paisagem noturna de Hong Kong. Mas ele não via o brilho da cidade. O que via era sua vida conjugal de 28 anos desmoronando diante dos próprios olhos. Emily, murmurou ele. O nome da filha. Sua única filha de verdade. Aeroporto Internacional Logan, Boston. Thomas saiu do terminal com o rosto abatido. O voo de 20 horas havia drenado não apenas sua energia física, mas também sua força emocional. No entanto, o que dominava o coração de Thomas não era a fadiga, mas sim a raiva e a determinação. Chamou um táxi e seguiu direto para o Hospital Central. Ao chegar, foi informado na recepção de que sua filha já havia recebido alta. Alta? Mas, ela não estava gravemente ferida? Perguntou, confuso. A recuperação da senhorita Watson foi surpreendente, explicou a enfermeira com gentileza. Sua colega, Jennifer Foster, se responsabilizou pelos cuidados em casa, e o médico autorizou a alta. Thomas soltou um suspiro de alívio. Ao menos, Emily estava em um lugar seguro. Ele anotou o contato de Jennifer, planejando visitá-la mais tarde. Em seguida, tomou outro táxi em direção à sua casa. Quando o carro entrou na rua tranquila do bairro residencial onde ele vivia há mais de 20 anos, seu coração começou a bater mais rápido. Aquela casa, que um dia foi seu lar, agora parecia estranha. Ao abrir a porta da frente, entrou em silêncio. Ouviu vozes vindas da sala de estar. Martha e Kate estavam ali, mexendo em caixas e malas. Thomas! Exclamou Martha, surpresa. Você não ia voltar só amanhã?
O trabalho terminou antes do previsto, respondeu ele, com frieza. Seus olhos percorreram a sala, observando as malas e caixas espalhadas. Estão se preparando para mudar? O rosto de Marta ficou tenso. Thomas, eu não consegui atender sua ligação. Há algo que eu... Explique, interrompeu ele, a voz baixa, mas firme. Consegue explicar mais de 20 anos de mentiras? Kate permanecia em silêncio num canto da sala. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse chorado por horas. Onde está a Emily? Thomas perguntou, olhando para a esposa. Eu não sei. Ela recebeu alta por conta própria, respondeu Marta, hesitante. Sozinha? A voz dele se elevou, indignada. Você tem coragem de dizer isso depois de abandonar sua filha, ferida gravemente? Thomas, você não entende. Eu tinha minhas razões. Chega. Ele levantou a mão, interrompendo. Ouvi tudo da própria Emily. Vi as provas. Você, Joseph Baker, e a verdade sobre a Kate. Kate fungou baixinho. Eu não sabia de nada, disse, em voz baixa. Pai, quer dizer... Senhor Thomas. Thomas olhou para ela por um momento. Seus olhos não expressavam raiva, mas profunda tristeza. Kate, isso não é culpa sua. Você também é vítima de tudo isso. Marta desabou no sofá, chorando. Thomas, por favor, me perdoe. Perdoar você? Ele soltou uma risada amarga. Depois de me enganar por mais de 20 anos? De me fazer criar uma filha sabendo que ela não era minha? E, pior ainda, de abandonar a Emily, minha única filha de verdade, quando ela mais precisou de você? Marta não respondeu. Apenas chorava, descontrolada. Quero uma explicação, exigiu Thomas, cruzando os braços. Por que você escondeu o acidente da Emily? Por que não me contou? Marta respondeu com a voz fraca, trêmula. Porque, se você voltasse, eu não poderia mais ver o Joseph. Thomas ficou sem palavras diante daquela sinceridade cruel. Balançou a cabeça, descrente. Emily era minha única filha. Isso é a única verdade que me resta. Ele abriu a maleta que carregava e retirou uma pasta. Este é o acordo de divórcio. Já entrei em contato com o advogado, disse Thomas, com firmeza. Inclusive com um pedido de indenização. Tudo seguirá conforme o que está escrito aqui. Ele entregou os documentos e completou. Quero vocês duas fora desta casa até amanhã. Mas, para onde devemos ir? Implorou Marta, chorando. Esse é o seu problema, respondeu ele, frio. É hora de pagar o preço por 20 anos de mentiras. Sem dizer mais nada, subiu para seu escritório. Ao fechar a porta, permitiu-se, pela primeira vez, deixar as emoções emergirem. Soltou um longo suspiro e caiu pesadamente na cadeira. Sobre a mesa, repousava uma foto dele com Emily, uma lembrança do dia da formatura dela na faculdade de enfermagem. Ele pegou o porta-retrato, e com o dedo, traçou suavemente o sorriso da filha. Emily, murmurou. Me perdoa por não ter conseguido te proteger. A luz suave da manhã atravessava as janelas de um pequeno apartamento em Boston. No quarto de hóspedes do lar de Jennifer Foster, Emily estava sentada no sofá, lendo um livro. Seu corpo ainda estava fraco, e no rosto, as cicatrizes desbotadas contavam uma história de dor recente. Ouviu-se uma batida na porta. Jennifer foi atender, e ao abrir, encontrou Thomas Watson. Assim que entrou, seus olhos pousaram em Emily. Ele caminhou até ela em silêncio e ajoelhou-se diante do sofá. Emily, me perdoa por não ter conseguido estar lá por você. Emily segurou a mão do pai. Os olhos marejados. Pai, você sabe de tudo? Sei. Thomas assentiu. Li sua carta, vi as provas. As mentiras, a omissão, ninguém estava ao seu lado quando você mais precisou. Meus colegas estavam. Emily sorriu, com doçura. Eles foram minha verdadeira família. Um mês depois, Emily e o pai se mudaram para um novo apartamento. Thomas deixou a empresa onde havia trabalhado por décadas e foi transferido para outra companhia, em Boston.
Queria estar perto da filha. Que tal a altura dessa prateleira? Perguntou ele, montando uma estante na nova sala. Perfeita, pai. Emily respondeu com um sorriso. Sua saúde melhorava dia após dia. Com o tempo, os colegas do hospital começaram a frequentar o novo lar. Receberam Emily e Thomas com carinho, construindo laços sinceros como uma verdadeira família. Vocês salvaram minha filha, disse Thomas certa noite, durante um jantar. E nos mostraram o que é ser uma família de verdade. Enquanto isso, Martha e Kate enfrentaram as consequências que sempre souberam que veriam. Quando a esposa de Joseph descobriu o caso, ele abandonou Martha sem olhar para trás e desapareceu. Sem recursos, Martha passou a trabalhar meio período em uma boutique de luxo.